Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 21 de setembro de 2020, estamos nós com muita alegria, mais uma vez reunidos para estudarmos a obra há 2000 anos. Nós vamos solicitar que a nossa querida amiga Aramita faça uma recapitulação desse capítulo que nós estamos, o capítulo 6º, intitulado O Rapto. Mas vamos primeiramente elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus Pai, ao nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais, para lhe agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui em Teu nome, realizando o estudo e esse trabalho íntimo, porque quando estamos estudando os romances de Emmanuel, aprendemos tanto, Senhor, quantas lições. Por isso, nosso pensamento é de gratidão e um pedido, Senhor, nos ajude no caminho desta vida terrena, porque são essas 1000 alfinetadas que acabam por ferir. Que nós possamos sempre, Senhor, sempre lembrarmos que é temporário, que tudo passa. Lembrarmos que é só por uma hora. Mas se soubermos aproveitar essa uma hora, nos libertará séculos de sofrimento. Obrigada, amor de nossa vida. Obrigada, nosso Senhor Jesus, aos nossos amigos espirituais, e conduzam mais uma vez esse nosso trabalho. Na semana passada, num dia de sábado, nós vimos, as servas saíram e Semele, uma das servas judias, se encontrou com André de Georas e combinaram o rapto do menino Marcos. A vingança de André de Georas ele quer fazer o que o Públio Lentulus, o que ele imagina que o Públio Lentulus fez com o filho dele. Tornou o filho dele escravo e a vingança dele é tornar o filho do Públio Lentulus escravo dele. Então ele combinou com a Semele, e a Semele com o manto da senhora e ele com uma roupa de romano combinaram o horário aprazado à meia-noite e ela entregou o menino para ele. Nesse momento do rapto, que ela vai e volta para casa, eles são surpreendidos. É interessante te guardar esse momento. Eles são surpreendidos por uma pessoa que os vê de longe. E como ele vê 2 romanos, né? E a única pessoa, dama romana que tinha naquela redondeza era a Lívia, a pessoa que os viu, que é o Sulpício Tarquínios. E ele até reconheceu a roupa, né? Ele imagina que é a Lívia e o governador, o Pôncio Pilatos, no encontro secreto. E guarda essa informação deturpada, né, para contar para Fúvia como um trunfo contra o público. E no dia seguinte ao rapto, que não encontra o menino, o senador Públio Lentulus manda açoitar os guardas que estavam de serviço, porque não viram nada. E Lívia, depois já de horas desse açoite, vai e pede para ele parar com isso. E a bondade bondade de Lívia é tão grande que ela diz: eles também têm mães, né? E é nesse momento que se encontram o senador e a esposa conversando. Esse diálogo entre a esposa Lívia e o esposo Públio. A voz de Lívia, porém, extinguia-se rapidamente. Um delíquio foi o resultado de suas palavras veementes, ao findar daquele dia de tantas e tão amarguradas emoções. Amparada pelas mãos carinhosas e desveladas de Ana, a pobre senhora recolheu-se ao leito com febre alta. Quanto a Públio, porque sentia que as verdades amargas da mulher lhe doíam fundo no coração, mandou cessar imediatamente o castigo, com alívio geral, recolhendo-se ao gabinete para meditar
a situação. Naquela mesma noite, recebeu a visita de Sulpício, que lhe veio trazer o infrutífero resultado de suas indagações na pista do pequeno Marcos. Ao despedir-se, exclamou Lictor com grande surpresa de Públio, que lhe observara o tom enigmático das palavras. Senador, eu não posso decifrar esse doloroso enigma do desaparecimento de vosso filhinho, mas talvez possa orientar-vos em alguma pista segura, com minhas observações pessoais relativas ao assunto. Mas, se tem semelhantes elementos, abre-te sem receios. Exclamou Públio com o máximo de interesse. Meus elementos de observação não são pontos de aclaramento positivo. E, como existem alguns remédios que, em vez de curarem uma ferida, produzem outras úlceras incuráveis, acho melhor adiar para amanhã à noite as minhas impressões individuais sobre os fatos. Gozando com a atitude de estupefação do interlocutor profundamente impressionado com as suas insinuações criminosas, Sulpício rematou as despedidas, acrescentando intencionalmente: Amanhã aqui estarei a estas mesmas horas, e se hoje não vos satisfaço ao desejo, aqui permanecendo até mais tarde, é que me esperam alguns afazeres do meu gabinete de trabalho, em vista de alguns pedidos de informações das nossas autoridades administrativas. Dominado pelas expressões daquele enigma, Públio Lentulus apresentou-lhe as despedidas da noite, tendo forças para murmurar. Ele está arrasado, gente. Você imagina o que é você amanhecer e seu filho não está lá? Seu filho, homem. Você tem noção o que significa isso para um pai? Seu único filho, homem. Então, até amanhã. Esperarei o cumprimento da tua promessa, de modo a aliviarem-se-me os receios do coração. Ficando a sós, o senador submergiu-se no mar profundo de suas inquietações e receios. Justamente quando contava regressar a Roma, eis que surge o inesperado, com piores características que a própria moléstia da filha, tantos anos suportada, com serenidade e resignação, por que agora? Era o rápido inexplicável de uma criança, envolvendo sérias questões da moralidade de sua casa e a própria honra da família. Porque é tipo assim, que abuso alguém entrar aqui e levar meu filho e ninguém vê. Quando ele mandava chicotear, era raiva da situação, não é que ele queria, era uma forma dele aliviar a sua dor. Poxa, eu sou um senador, tenho milhões de pessoas aqui dentro, como que rouba o meu filho e ninguém vê? Lembra que ela deu uma medicação para a criança pagar. No íntimo, sentia-se como um homem sem inimigos na Palestina, porquanto, com exceção do jovem Saul, filho de André, que a seu ver deveria estar tranquilo no lar paterno, nunca humilhara os brios de nenhum israelita, visto que a todos dispensava o máximo de sua pessoal atenção. Porque vocês lembram quando André de Gióias disse a ele: tens em mim um inimigo eterno? Aquilo incomodou tanto o senador que ele mandou verificar a situação que estava Saul, porque ele ia mandar liberar. O que falaram para ele? Que fugiu. Então, bem, se fugiu, voltou a morar com o pai, então tá tudo bem. Só que ele não fugiu, ele foi vendido. Tráfico de escravos. Então, ele tá aqui cogitando: meu Deus, que inimigo eu posso ter que tenha feito isso comigo? Tão despreocupado ele está, que essa é a única pista que ele tem e ele não vai atrás. É a única pista e ele não vai atrás, exatamente. Onde a causa daquele crime misterioso?
Em suas reminiscências aflorou a palavra segura de Flamínio Severus, quando lhe aconselhou muita prudência e valor individual na Palestina, em razão de certos malfeitores que infestavam a região. Mas, por outro lado, recordava o sonho simbólico e, com os olhos da imaginação, parecia lobrigar o vulto venerando daquele juiz austero e incorrupto que lhe profetizara a existência fértil de amarguras, dado o seu desprezo e indiferença pelas verdades salvadoras de Jesus de Nazaré. Olha, trabalhado pela dor de angustiados pensamentos, debruçou-se à mesa de trabalho e deixou que o orgulho ferido chorasse copiosamente, considerando a sua impotência para conjurar as forças ocultas e impiedosas que conspiravam contra a sua ventura, nos caminhos ensombrados do seu doloroso destino. Alta noite, procurou desabafar o coração junto à carinhosa solicitude da esposa, trocando ambos as suas lamentações e as suas lágrimas. Públio, exclamava ela com a ternura característica do seu coração, procuremos reanimar nossas energias em favor de nós mesmos. Nem tudo está perdido. Com os direitos que nos competem, podemos determinar todas as providências precisas em busca do nosso anjinho. Adiaremos o regresso a Roma indefinidamente, se tanto for necessário. E o resto, os deuses farão por nós, reconhecendo nossa angústia e abnegação. O que não é justo é que nos entreguemos irremediavelmente ao nosso desespero, inutilizando as derradeiras forças para a luta. O que não é justo é que nos entregamos irremediavelmente ao nosso desespero, inutilizando as derradeiras forças para a luta. Porque o desespero, eu me desesperar, eu uso a energia. Eu uso a energia, só que, infelizmente, jogando fora. Então, não vamos gastar energia com desespero. Vamos pegar essa energia e vamos ver o que a gente pode fazer. A pobre senhora mobilizava os últimos recursos de suas energias maternas ao proferir aquelas palavras de esperança e consolação. Sabia Deus, porém, das suas inenarráveis torturas íntimas, naqueles momentos angustiosos, e apenas o seu sentimento acrisolado de renúncia e de amor transformaria em forças as fragilidades da mulher para poder confortar o coração angustiado do esposo em tão penosas conjunturas. Está coberta de feridas e esquecer da sua para tentar consolar o esposo. Sim, minha querida, farei tudo o que estiver ao meu alcance para esperar a providência dos deuses, disse o senador, mais ou menos reanimado em face do valor de que ele dava a ela testemunho. O dia seguinte decorreu nas mesmas expectativas angustiosas, com os mesmos movimentos incertos de buscas infrutíferas. Porque, meus irmãos, eu digo que essa é a parte do livro que me dói muito. Porque eu fico imaginando, ele já estava com quase 1 ano. Você imagina o que esse menino também não passou? A saudade da criança, do lar, da mãe, do pai. A criança tinha uma rotina. Então, sabe Deus, o que o Marcos não passou na mão desse louco, né? Desse doente, desse homem. Por isso é que quando a gente fala assim, o perdão, meus irmãos, não é abraçar o outro, é não revidar o mal. Ele revidou. O senador foi duro? Foi duro. Era também filho dele. André era pai, sentiu dor. Você vê que a Lívia aqui fez um movimento. Eles também têm mãe. Quem estava apanhando. Então, é dor realmente. Então, o André sentiu dor. Era o filho macho dele, o filho homem. Isso, para um hebreu, tem um significado muito grande. E, de repente, você vê seu filho, ele foi lá, ele se humilhou. O judeu era um povo muito vaidoso. Então ele ir lá, aquilo foi uma humilhação para ele solicitar que libertasse o filho dele. Então, dentro da concepção dele,
E a cultura hebraica dizia que a gente devia amar o amigo e odiar o inimigo, com todas as forças. Então, dentro dessa base, ele fez o que fez. E, obviamente, olhando para o menino, para o Marcos, com certeza o Marcos não estava sendo tratado da mesma forma. Então, olha a tortura dessa mãe. Você ter um filho que desencarnou, que você vai para o velório, que você vê, aquilo dói muito, mas você está vendo o destino. Mas um filho que é desaparecido, um filho que é sequestrado, você passa 1000 coisas na cabeça de uma mãe. Dói muito. O escândalo é necessário, mas ai daquele porque vem o escândalo. Não é necessário que aconteça um escândalo para que eu possa aprender ou expiar. Tem várias formas. A própria doença, a própria patologia é uma forma de eu expiar o meu mal. Ninguém precisa sujar as mãos para que eu possa reparar. O nosso Senhor Jesus falou para o senador: senador, agora, você está tendo uma oportunidade nesse momento de dar um salto na tua evolução. A tua vida vai tomar um novo rumo. Mas ele não quis, ele preferiu valorizar o poder, a posição de senador. Como um senador assumir que é cristão, que a filha foi curada por um homem, um Jesus de Nazaré, um carpinteiro? Gente, imagina a repercussão que isso iria dar. E é um senador, ele estava acima de Pilatos. É porque Jesus queria a proteção do senador? Não. É porque o senador estaria dando uma grande lição. Ele estaria dizendo assim: eu abri totalmente mão do meu orgulho e da minha vaidade. Porque no livro 50 anos depois, ele volta como escravo nestório e ele se torna cristão e se entrega ao testemunho. Mas aquilo não é o suficiente, porque ali ele é apenas um escravo. A posição dele era de um escravo. Ele não estava em testemunho com a vaidade e com orgulho. Onde nós já vamos ver o seu filho, que estava na condição de Ciro, que aceitou super bem aquela posição, mas que quando ele retorna como sacerdote e em condição do poder, ele acaba se enrolando todo. Então, às vezes, nós tiramos uma nota 10 em uma posição, mas quando a vida nos traz uma outra posição social, uma outra condição financeira, a gente tira 0 e se perde muitas vezes. Então, o perdão é: não retribua. Essa é a nossa lição. Porque se eu disser assim: Jesus, o Senhor me perdoou, ele vai dizer: não, porque eu nunca me aborreci contigo. Eu te compreendo perfeitamente porque eu te amo muito. Então, o perdão só é necessário quando há ausência do amor verdadeiro. Então, em verdade, eu ainda não amo. Por isso eu me irritei profundamente e por isso eu não consigo, eu não quero, eu estou com raiva de você. Então, isso é a ausência do amor. Então, se isso já está instalado, como é que eu posso amar o outro? Não tem. Como é que eu posso ir lá e bater e conviver como se nada tivesse acontecido? Não, aconteceu sim alguma coisa. Eu não tenho mais prazer em estar ao teu lado. Eu não tenho mais confiança de estar com você. Eu não me sinto mais segura ao seu lado. A tua companhia não me traz mais bem-estar. Não é gostoso mais estar contigo sorrindo. Eu perdi totalmente a confiança em você. Mas eu não vou devolver isso. Eu não vou te desejar mal. Eu não vou te perseguir. E se algo de ruim acontecer contigo, eu não vou me alegrar com isso. É essa a lição do perdão. Era só isso que o André tinha que fazer. Não revidar. Não era preciso ele estar de braços com o senador público. O dia seguinte decorreu nas mesmas expectativas angustiosas, com os mesmos movimentos incertos de buscas infrutíferas. À noite, segundo prometera, lá estava Sulpício Tarquínios, esperando o seu momento decisivo. Após o jantar, Aquelívia não pôde comparecer, em virtude do seu profundo abatimento físico. Públio recebeu Lictor
com toda a intimidade, ali mesmo no triclínio, em cujos leitos macios ambos se estiraram para a palestra costumeira. Então, se estava ruim, vai ficar pior. Então, ainda ontem, exclamou o senador, dirigindo-se ao suposto amigo, despertastes o meu paternal interesse, falando-me de tuas observações pessoais, que somente hoje me poderias transmitir. Ah, sim. Redarguiu Lictor com fingida surpresa. É bem verdade que desejaria solicitar vossa atenção para as ocorrências misteriosas desses últimos dias. Tendes algum inimigo aqui na Palestina interessado na continuidade de vossa permanência em regiões pouco adaptáveis aos hábitos de um patrício romano? De modo algum. Revidou o senador, eminentemente surpreendido. Suponho encontrar-me num ambiente de amizades sinceras, em se tratando das nossas autoridades administrativas, e acredito que ninguém haja interessado na minha ausência de Roma. Ficaria muito satisfeito se esclarecesses melhor as tuas observações. É que na Judéia, há alguns anos, houve um caso idêntico ao vosso. Conta-se que um dos antecessores do governador atual se deixou apaixonar perdidamente pela esposa de um patrício romano, que teve a pouca sorte de se fixar em Jerusalém. E, conquistados seus objetivos, tudo fez por obstar o regresso de suas vítimas à sede do império. E quando notou que de nada valiam os empecilhos de sua autoridade, cometeu o crime de sequestrar um filhinho do casal, fazendo acompanhar o feito de outras atrocidades que ficaram impunes, dado seu prestígio político perante o Senado. Públio ouviu essas observações com um pensamento em brasa. Porque o que acontece? É aí que está o processo da influência. Tarquínios é um espírito obsessor encarnado. Ele é um espírito trevoso. Ele é um espírito que vai disseminar a fofoca, o disse-me-disse. Ele é perverso, é um encarnado perverso. Então, o que ele está levando para o público, um homem que está aberto em chagas, ele ainda vai levar mais ácido ainda. E aí, nesse momento, o senador Públio aciona quem? Os ciúmes, o orgulho e a vaidade. E aí, os espíritos desencarnados, trevosos, aproveitam esse momento e vão criando na mente do senador imagens. Por isso, o pensamento dele fica em brasa. Em razão da sua intensidade emotiva, o sangue afluiu-lhe ao cérebro, parecendo represar-se em largas correntes junto ao dique das têmporas. Uma palidez de cera cobriu em seguida o seu rosto numa face cadavérica, sem poder definir a emoção que lhe assaltava o íntimo em face de tais insinuações contra a sua dignidade pessoal e contra as honrosas tradições da família. Num instante, reviveu todas as acusações de Fúvia e, julgando seus semelhantes pelo estalão dos próprios sentimentos, não podia admitir no espírito de Sulpício uma ferocidade de tal quilate. Enquanto mergulhava o pensamento em cismas atrozes, sem responder ao Lictor, que observava, gozando o efeito de suas tenebrosas revelações, prosseguia o caluniador com fingida humildade. Bem reconheço o alcance de minhas palavras, para as quais, aliás, suplico a benevolência de vossa discrição. Mas eu não abriria o coração neste sentido, senão tocado pelo profundo interesse que a vossa amizade conseguiu inspirar a minha alma dedicada e sincera. Francamente,
não desejava constituir-me delator de quem quer que seja perante o vosso Espírito justo e generoso. Todavia, passarei a narrar-vos o que vi com os próprios olhos, de modo a orientar com mais segurança o esforço de vossas pesquisas em busca do menino. E Sulpício Tarquínios, com a falsa modéstia de suas palavras venenosas, desfiou um rosário longo de calúnias, entremeando os argumentos de consecutivos goles de vinhos, o que o exaltava ainda mais a fonte prodigiosa das suas fantasias. Contou ao seu interlocutor, que o ouvia atônito pela coincidência de suas observações com as denúncias de Fúvia, os mais íntimos pormenores da cena do jardim em casa de Pilatos. Lembra? E em seguida narrou o que observara na noite do rapto, salientando a coincidência da estada do governador em Nazaré, que o Pilatos estava em Nazaré. O senador ouvia-lhe a narrativa, ocultando a muito custo o seu espanto doloroso. A prevaricação da esposa, segundo aquela denúncia espontânea, era um fato indubitável. Entretanto, ele queria acreditar o contrário. Durante todo o tempo da vida conjugal, Lívia manifestara o mais pronunciado retraimento dos ambientes sociais, vivendo tão somente para ele e para os filhinhos idolatrados. Era na sua palavra criteriosa e sincera que o seu espírito ia buscar as necessárias inspirações para o êxito nas lutas da vida. Mas aquela denúncia lhe atordoava o coração e anulava todos os fatores da antiga confiança. Além disso, penosas coincidências vinham ferir o seu raciocínio, despertando-lhe amarguradas suspeitas no íntimo da alma. Não fora ela quem intercedera a favor dos escravos? No momento do castigo, súplice, como se a culpa do acontecido também lhe pesasse no coração? Olha aí, agora ele vai... Ainda na véspera, sugerir a continuidade da permanência de ambos na Palestina, demonstrando um valor pouco incomum. Não seria isso um gesto de suposta consolação para o marido ultrajado, visando prosseguir na Ásia Menor, indefinidamente, obedecendo a intuitos inconfessáveis? Um turbilhão de ideias antagônicas entrechocava-se no mar de suas meditações dolorosas. Por outro lado, considerou no relance a sua posição de homem de Estado, as responsabilidades austeras que lhes competiam no organismo social, o cargo proeminente, as severas obrigações a que se consagrara no mecanismo das relações de cada dia, o orgulho do nome e as tradições de família amalgamaram a energia precisa para o domínio das emoções do momento e, escondendo o homem sentimental que era por natureza, para tão somente revelar o homem público, teve forças para exclamar: Sulpício, agradeço o teu interesse, desde que as tuas palavras sejam reflexo da tua generosidade sincera. Mas devo considerar, perante o conceito que acaba de expender sobre minha mulher, que não aceito nenhum argumento que lhe fira a dignidade e a austera nobreza, predicados esses que ninguém, mais que eu, deve conhecer. Esse foi o homem público que respondeu, não um homem sentimental. Por isso que Jesus diz: eu não vim à busca do homem público, né? Essa é a máscara. A entrevista no Jardim de Pilatos, a que te referes, foi por mim autorizada, e as tuas observações na noite do rapto não estão bem definidas, dado o caráter positivo que se requer das nossas investigações. Assim, pois, agradeço-te a dedicação em meu favor, mas a tua opinião abre entre nós, doravante, uma linha divisória que a minha confiança não mais ousará transpor. Ficas assim dispensado do serviço que te retinha junto de minha família, mesmo porque a perspectiva da minha volta a Roma se desvaneceu com o desaparecimento do pequeno.
não poderemos regressar à sede do Império enquanto não lograrmos o seu reaparecimento ou a certeza dolorosa da sua morte. Deste modo, eu seria imprudente exigindo a continuidade dos teus préstimos em Cafarnaum, sacrificando decisões de teus superiores hierárquicos, razão porque serás demitido de minha casa sem escândalos que prejudiquem a tua carreira profissional. Aguardarei o ensejo de me comunicar com o governador a teu respeito, quando então serás desligado oficialmente do meu serviço, sem nenhum prejuízo para o teu nome. Vês assim que, como homem de Estado, agradeço o teu interesse e sei apreciar a tua dedicação, mas como amigo, não me é mais possível depositar em ti o mesmo grau de confiança. O Licto, que não esperava semelhante resposta, ficou pálido no seu indisfarçável desapontamento, mas atreveu-se ainda a revidar fingidamente. Senhor senador, chegará o instante em que havereis de valorizar o meu zelo, não só como servidor de vossa casa, mas também como um amigo desvelado e sincero. E já que não tendes outra recompensa melhor que o desprezo injusto para corresponder ao meu impulso de amizade, é com prazer que me sinto desligado das obrigações que me prendiam junto de vossa autoridade. Em seguida, clima tenso, Sulpício pronunciou algumas palavras de despedida, a que Públio respondeu secamente, atormentado pelos mais profundos desgostos. No silêncio do seu gabinete, examinou o quanto de energia as circunstâncias haviam exigido do seu coração em tão penosas conjunturas. Bem reconhecia que adotara para com Licto a atitude mais conveniente e consentânea com a situação, mas, no íntimo, guardava angustiosa incerteza acerca da conduta de Lívia. Tudo conspirava contra ela, tendendo a apresentá-la ao seu coração de marido orgulhoso, como a personificação da falsa inocência. Naquele tempo, ainda não se vulgarizara no mundo o orai e vigiai, dos ensinamentos eternamente doces do Cristo. E o senador, entregando-se quase que totalmente ao império das amargas emoções que o acabrunhavam, debruçou-se sobre numerosos rolos de pergaminho, entrando a chorar convulsivamente. E assim nós finalizamos o capítulo 6, intitulado O Rápido. Então começa aqui o sofrimento que o senador poderia ter evitado se lá atrás ele tivesse se submetido à lição que Jesus o chamou, e tendo como prova a cura da própria filha. Então assim nós finalizamos o capítulo 6 e vamos iniciar o capítulo 7. Vamos ver as pregações do Tiberíades. Alguns dias haviam decorrido sobre os fatos que acabamos de narrar. Em Cafarnaum, não somente o cenário, mas também os atores guardavam a mesma fisionomia. Compelido pela atitude revogável e enérgica do senador, Sulpício Tarquínios regressara a Jerusalém, obedecendo às ordens de Pilatos, que, por sua vez, recebera a notificação de Públio Lentulus referente à dispensa do Licto. Não devemos esquecer que Públio permanecia na Palestina com poderes amplos, na qualidade de emissário de César e do Senado, e a quem todas as autoridades da província, inclusive o governador, eram obrigados a acatar com especial atenção e máximo respeito. Por isso que a gente diz, ele estava acima do governador. A posição dele era grande. O procurador da Judéia não se esquecera, portanto,
de substituir Sulpício do melhor modo possível, buscando conhecer com interesse os motivos do seu afastamento, assunto que o senador solucionou com o mais largo espírito de superioridade do ponto de vista político. Pilatos coadjuvou, com a melhor boa vontade, o serviço de pesquisa quanto ao paradeiro do pequeno Marcos, movimentando funcionários de sua inteira confiança e vindo pessoalmente a Cafarnaum a fim de conhecer na sua intimidade as diligências efetuadas. O senador recebeu-lhe a visita com as mais altas mostras de consideração e aceitou-lhe a cooperação, sinceramente confortado, em vista dos acontecimentos desmentirem, perante o seu fórum íntimo, as caluniosas acusações de que era vítima a esposa. Sua vida doméstica, porém, sofrera as mais profundas alterações. Não sabia mais viver aquelas horas de colóquio feliz com a esposa, da qual o separava um véu de dúvidas amargas e infinitas. Ele foi se separando, se afastando dela. Várias vezes tentou, improficuamente, readquirir a antiga confiança e a sua espontaneidade afetiva. Rugas de pesar vincaram-lhe então o semblante, ordinariamente altivo e orgulhoso, esfumando-lhe os traços fisionômicos num nevoeiro de preocupações angustiosas. Todos os seus íntimos, inclusive a esposa, atribuíam ao desaparecimento do filhinho tão singular metamorfose. Então, ou seja, ele perdeu o filho e perdeu a esposa. Tarquínios foi lá e afundou mais ainda ele. Nas horas habituais das refeições, notava-se-lhe o esforço para desanuviar a fisionomia. Dirigia-se então à mulher ou respondia às suas perguntas carinhosas com monossílabos apressados, acentuando as palavras com um laconismo incompreensível. É, não, tá, sim. Sofrendo amargamente com aquela situação, Lívia apresentava-se cada vez mais abatida, tentando em vão decifrar o motivo de tantas provações e infortúnios. Muitas vezes procurou sondar o espírito de Públio, de modo a levar-lhe um pouco de carinho e consolação, mas ele evitava as expansões afetuosas com pretextos decisivos. Quase que ele aparecia tão somente no triclínio e, feita a refeição costumeira, retirava-se abruptamente para o grande salão do arquivo, onde passava todas as suas horas de inquietadoras meditações. De Marcos, nenhuma notícia havia que lhe proporcionasse a mais ligeira sombra de esperança. Por uma formosa manhã da Galileia, vamos encontrar Lívia em palestra íntima com a serva dedicada e amiga fiel, a quem replica nestes termos, depois de carinhosamente inquirida acerca do seu estado de saúde. Sinto-me bem mal, minha boa Ana. À noite, o coração bate-me descompassadamente e, ora a ora, vejo crescer-me no íntimo dolorosa impressão de amargura. Não poderei bem definir meu estado, ainda que o quisesse. O desaparecimento do pequeno enche minha alma de lúgubres presságios, multiplicando o peso das minhas aflições maternas, quando não posso vislumbrar, nem de leve, a causa de tamanhos padecimentos. E agora é, sobretudo, o estado de Públio o que mais me acabrunha. Ele foi sempre um homem puro, leal e generoso, mas de algum tempo a esta parte, noto-lhe singulares diferenças no temperamento, agravando-se-lhe os sintomas doentios com maior intensidade após o incompreensível desaparecimento do nosso filhinho. A mim se me figura que ele vem sofrendo os mais fortes distúrbios sentimentais com sérios prejuízos para a saúde. Bem vejo, senhora, quanto sofreis.
Aventou a serva carinhosa. Sei que sou uma criatura humilde e sem nenhum valor, mas pedirei a Deus que vos proteja incessantemente, restabelecendo a paz do vosso coração. Criatura humilde e sem valor? Diz a pobre senhora, buscando demonstrar-lhe o grau de sua estima sincera. Não digas isso, mesmo porque não sou dessas almas que aferem o valor de cada um pelas posições que desfruta ou pelas honras que recebe. Filha única de pais que me legaram considerável fortuna, cidadã romana, com as prerrogativas de mulher de um senador, vês quanto sofro nos trabalhos amargos deste mundo. Os títulos que o berço me outorgou não conseguiram eliminar as provações que o destino também me trouxe, com a mocidade e a fortuna fácil. Reconhece, pois, que sendo eu Patrícia e tu uma serva, não possuímos um coração diverso, mas sim o melhor sentimento de fraternidade que nos abre a porta de uma compreensão carinhosa a valer por asilo suave nos dias tristes da vida. De mim para comigo, sempre supus, contrariamente à educação recebida, que todas as criaturas são irmãs, filha de uma origem comum, sem conseguir atinar com as linhas divisórias entre aqueles que possuem muitos haveres e muitos títulos e os que nada possuem neste mundo além do coração, onde costumo localizar os valores de cada um nesta vida. Senhora, exclamou a serva, tocada da mais grata surpresa. Mas vocês conseguem perceber a nobreza de Lívia? Nenhuma vaidade, nenhum orgulho, nenhuma presunção. Absolutamente se coloca ali, conversa com uma serva com a maior naturalidade. Olha a diferença dela de Fúvia, exclamou a serva, tocada da mais grata surpresa. Vossas palavras me comovem, não somente por partirem dos vossos lábios, dos quais me habituei a ouvir-vos sempre com carinho e veneração, mas também porque o profeta de Nazaré nos tem dito a mesma coisa em suas prédicas. Jesus? Perguntou Lívia, de olhos brilhantes, como se aquela referência fosse avivada mediante apelo superior a uma fonte de consolação, da qual se houvesse momentaneamente esquecido. Com certeza ela conhece Jesus, gente, mas... Sim, minha senhora. E por falar nele, por que não buscardes um pouco de conforto nas suas divinas palavras? Juro-vos, as suas expressões, sábias e amorosas, vos consolariam no meio de todos os pesares, proporcionando-lhe sensação de vida nova. Se quisesseis, eu poderia conduzir-vos à casa de Simão, discretamente, a fim de receberes o benefício de suas lições carinhosas. Receberíeis, assim, a alegria da sua bênção, sem vos expordes às críticas alheias, nutrindo vosso coração dos seus luminosos ensinamentos. Ai, gente, eu ia correndo. Lívia pensou intensamente naquela proposta, que se lhe afigurava a providência salvadora, respondendo por fim: os sofrimentos da vida muitas vezes me têm dilacerado o coração, renovando os meus raciocínios acerca dos princípios que me foram ensinados desde o berço. E é por isso que, acolhendo a tua ideia, acho de meu dever procurar a Jesus publicamente, como fazem outras mulheres destes lugares. Era minha intenção procurá-lo antes do nosso regresso a Roma, para lhe manifestar meu reconhecimento pela cura de Flávia, fato que me deixou profundamente impressionada, mas que não nos foi possível comentar em razão da atitude hostil de meu marido. Agora, novamente desamparada, no estuar das minhas dores, recorrerei ao profeta para obter um lenitivo ao coração opresso e torturado. Mulher de um homem que, por força da sua carreira política, ocupa agora o mais alto cargo desta província,
Irei a Jesus como criatura deserdada da sorte, em busca de amparo e consolação. Olha a diferença. Não, gente, o senador, ele foi no finalzinho da tarde, fazendo de conta que estava passeando ali no lago, para que ninguém percebesse que ele ia ao encontro de Jesus. Ele foi disfarçado. A mulher, ela teve uma proposta da funcionária Ana, disse: olha, eu posso conversar com Simão e de repente lá na casa ele pode atender a senhora. Ela disse: não, eu vou publicamente. E é isso que às vezes a gente tem que entender. Às vezes a gente olha uma pessoa numa condição social, a gente acha que a pessoa ali está vivendo. Ninguém está lá para ver. Quem não carrega... Jesus disse: no mundo tereis aflições. Quem não carrega aflições, gente? Às vezes é um casamento de aparência. Sabe Deus as humilhações que sofre? É um homem enlouquecido, insatisfeito. A gente não sabe, gente. Senhora, e vosso esposo? Perguntou a Ana, antevendo as consequências daquela atitude. Procurarei cientificá-lo da minha resolução. Mas se Públio esquivasse ainda uma vez a minha presença para um entendimento mais íntimo, irei, mesmo sem ouvi-lo, com respeito ao assunto. Vestirei os trajes humildes desta região, de criaturas simples. Irei a Cafarnaum, hospedando-me com os teus parentes, nas horas necessárias, e no momento das práticas, quero ouvir a palavra do Messias, de coração contrito e alma compadecida pelos infortúnios dos meus semelhantes. Sinto-me profundamente insulada nestes últimos dias e tenho necessidade de conforto espiritual para o meu coração combalido nas provas ásperas. Senhora, Deus abençoe os vossos bons propósitos. Em Cafarnaum, os meus parentes são muito pobres e muito humildes, mas vossa figura está ali no santuário da gratidão de todos, bastando uma palavra vossa para que se ponham à vossa disposição como escravos. Para mim não existe fortuna que se iguale a essa da paz e do sentimento. Não procurarei o profeta para solicitar-lhe atenções especiais, porque basta a sua caridade, no caso de minha filha, hoje sadia e forte, graças à sua piedade de justo, mas tão somente para buscar conforto a meu coração dilacerado. Presinto em que, lhe ouvindo as exortações carinhosas e amigas, alcançarei energias novas para enfrentar as provações mais amargas e rudes. Sei que ele me conhecerá nos trajes pobres da Galileia. Todavia, na sua intuição divinatória, compreenderá que dentro do peito da romana pulsa um coração amargurado e infeliz. Que emoção! As duas combinaram então ir juntas à cidade na tarde do primeiro sábado. Em vão, procurou livre uma oportunidade para solicitar a ambicionada permissão do marido a favor da sua pretensão. Inúmeras vezes buscou improficuamente sondar o espírito de Públio, cuja frieza lhe afugentava a coragem para a necessária consulta. Ela, porém, havia resolvido procurar o mestre de qualquer maneira. Abandonada numa região em que somente o marido podia compreendê-la integralmente, dentro da sua esfera de educação, e rudemente provada nas fibras mais sensíveis de sua alma feminina, de esposa e mãe, a pobre senhora assim deliberou com pleno assentimento da sua consciência honesta e pura, porque ele se afastou dela totalmente. Talhou uma roupa nova de conformidade com os usos galileus, de maneira a não se fazer notada na multidão comum nas prédicas do lago, e, cientificando a comênio da necessidade que tinha de sair naquele dia, a fim de que o marido fosse avisado à hora do jantar, dirigiu-se, na data previamente determinada, pelos caminhos que já conhecemos, em companhia da serva de confiança. Na residência humilde de pescadores,
onde se abrigavam os familiares de Ana, Lívia sentiu-se envolvida em radiosas vibrações de serenidade, amiga e doce, o que ela não sentia no palácio. Era como se o coração desalentado encontrasse uma claridade nova naquele ambiente de pobreza, de humildade e ternura. Porque, gente, é a vibração do espaço, não é os móveis ou a construção. A figura patriarcal do velho Simeão da Samaria, porém, destacava-se a seus olhos entre todos os que a receberam com as mais elevadas demonstrações de carinhosa bondade. Do seu olhar profundo e das cães veneráveis emanavam, que são dos cabelos brancos, né, veneráveis, emanavam as doces irradiações da maravilhosa simplicidade do antigo povo hebreu. E a sua palavra, ungida de fé, sabia tocar os corações nas cordas mais sensíveis, quando narrava as ações prodigiosas do Messias de Nazaré. Lívia, acolhida por todos com simpatia franca, parecia devassar um mundo novo, até então desconhecido na sua existência. Confortava-lhe sobremaneira, muito, a expressão de sinceridade e candura daquela vida simples e humilde, sem atavios nem artifícios sociais, mas também sem preconceitos nem fingimentos perniciosos. A tardinha, confundida com os pobres e os doentes que iam receber a bênção do Senhor, vamos encontrá-la de coração aliviado e sereno, esperando o momento ditoso de ouvir do Mestre uma palavra de amor e consolação. O crepúsculo de um dia claro e quente emprestava um reflexo de luz dourada a todas as coisas e a todos os contornos suaves da paisagem. Encrespavam-se as águas mansas do Tiberíades ao sopro carinhoso dos ventos da tarde, que se impregnavam do perfume das flores e das árvores. Brisas frescas eliminavam o calor ambiente, espalhando sensações agradáveis de vida livre no seio robusto e farto da natureza. Afinal, todos os olhares se dirigiam para um ponto escuro que se desenhava no espelho cristalino das águas, muito ao longe no horizonte. Era a barca de Simão, que trazia o mestre para as dissertações costumeiras. Um sorriso de ansiedade e de esperança clareou então todos aqueles semblantes que o aguardavam no desconforto de seus sofrimentos. Lívia reparou aquela turba que, por sua vez, também lhe notara a estranha presença. Operários humildes, pescadores rudes, mães numerosas em cujos rostos macerados se podiam ler as histórias amargas dos mais incríveis padecimentos. Criaturas da peble, anônima e sofredora, mulheres adúlteras, publicanos gozadores da vida, porque os publicanos eram os cobradores de impostos, que pelos judeus eram chamados de criaturas de má vida. Enfermos desesperados e crianças numerosas que traziam consigo os estigmas do mais doloroso desamparo. Conservava-se Lívia ao lado do velho Simeão, cuja expressão fisionômica de firmeza e doçura inspirava o mais profundo respeito aos que lhe se aproximavam. E quantos lhe notavam o delicado perfil romano, enfiada na simplicidade do traje galileu. Presumiam na sua figura alguma jovem de Samaria, da Judéia, que tivesse vindo igualmente de longe, atraída pela fama do Messias. A barca de Simão acostara brandamente à margem. Cenas do próximo capítulo. Olha, gente, coisa mais linda, todos ali aguardando. E eles, quando viram um ponto escuro lá no espelho do lago, aí começaram a ficar oriçados. É a barca de Simão, é a barca de Simão. Quem vem dentro?
Jesus, olha a alegria para aliviar suas dores. Quanta saudade do amor de nossa vida. Quanta alegria. Quanta alegria. Um dia um homem veio querendo ensinar a força do amor e da fé, que tudo pode transformar. O tempo foi passando e o mundo esqueceu de ouvir a voz daquele que foi mais sábio que aqui já viveu. Ouça o seu coração, siga o caminho da luz. A paz não seria ilusão se a gente imitasse Jesus. Um dia um homem veio querendo ensinar a força do amor e da fé, que tudo pode transformar. O tempo foi passando e o mundo esqueceu de ouvir a voz daquele que foi mais sábio que aqui já viveu. Ouça o seu coração, siga o caminho da luz. A paz não seria ilusão se a gente imitasse Jesus. Ouça o seu coração, siga o caminho da luz. A paz não seria ilusão se a gente imitasse Jesus. Se a gente imitasse Jesus. Que gostoso, se a gente imitasse Jesus. Vamos orar? Agradecer a Jesus por mais esse. Você quer orar pra gente, meu irmão? Então ora por nós. Amado Mestre Jesus, cá estamos para lhe agradecer por tua paz que nos envolve e principalmente por tua luz que nos acolhe nesse ambiente de estudo, de compreensão e fraternidade. Gostaríamos de sentir aquela alegria inicial, como alívio pôde sentir na tua presença. E é por isso que aqui nos reunimos, Senhor, em busca do teu amor. Rogamos a tua paz, a tua luz a todos os nossos irmãos neste planeta, nessa condição de aprendizagem e lutas. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Gente, vocês se sentiram lá? Lá no Lago do Tiberíades.